Estamos de volta com o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. E lembre-se que se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, está aí o endereço, tá? Siga a gente, para você ficar sempre muito bem informado. Bom, a gente está falando hoje, você que está chegando agora, sobre sucessão familiar, planejamento de sucessão familiar e também sobre a avicultura, manejo principalmente com Cassius Comparim e sobre planejamento com a doutora Carolina Lima. Bom, Cássio, eu vejo que em alguns momentos o avicultor fica um pouco perdido, porque tem novas clones chegando por aí. Hoje em dia, o avicultor conhece de fato o seu seringal? Nós temos alguns grupos, algumas propriedades e algumas pessoas ligadas e totalmente antenadas no setor que sim, que sabe o que acontece, que tem um ponto de vista e conhecimento do que está sendo realizado no mundo. Mas, de maneira geral, Cláudio, o conhecimento técnico é pequeno. É uma cultura de um ciclo que naturalmente nós não estamos habituados, nós não estamos acostumados com isso, né? Nós estamos acostumados com culturas que têm um ciclo curto, né? 2, 3 anos, 4 anos. Já tem uma dificuldade natural nossa de fazer um plantio de seringueira para ter que esperar 4, 5, 7 anos, né? 8 anos. Então a pessoa, não vou plantar. E aí quando planta, normalmente ou existem muitas pessoas que trabalham com seringueira que receberam isso dos pais, né? E aí, a gente está até falando de um tema de sucessão, que herdaram isso dos pais, já perdeu 18% ali, né, do patrimônio. Mas aí, ele, como ele não é um expert, ele não teve oportunidade de estudar, ele continua fazendo o que os pais faziam, né? Isso passa de geração e passa de geração e passa de geração. Quando a gente entra numa propriedade, muitas vezes que não teve um segmento ou que não teve uma abertura para a área técnica, assim, a gente vê que tem situações e atividades ou manejo da década de 60, da década de 70. Mas mudou muita coisa de lá para cá, né? Mudou muita coisa. A seringueira é, de fato, uma cultura um pouco complicada, porque ela não atrai pesquisador. O pesquisador, a motivação principal de um pesquisador na área agrícola é fazer a publicação. E a seringueira, para você fazer uma publicação, é muito longo prazo, né? O ciclo dela é longo, longo. Não dá para você adiantar isso. Se você vai fazer um ensaio de viveiro, ou de plantio, ou de manutenção, isso pode ser mais curto. Agora, de uma sequência de casca ser sangrada, para verificar um clone, isso teria que ser 10, 15 anos. E aí não dá para ter um ensaio para um pesquisador ficar levando isso por 15 anos para fazer uma publicação. Então, não é motivante, né? Ele não tem a motivação de estar trabalhando com seringueira. E o que aconteceu muito, da década de 70, 80 principalmente para hoje, é que os grandes institutos de pesquisa internacional, eles foram diminuindo cada vez mais. E a pesquisa foi ficando com os grandes grupos. Então tem grupos que têm 100, 200, 300 mil hectares de seringueira e esses grupos têm então setores específicos em pesquisa. E aí não é o responsável do setor que vai montar, fazer todo a manutenção e concluir. Quem vai suceder esse posto é que vai fazer a manutenção, vai fazer todo o trabalho, né? E alguém lá depois de 10, 15, 20, 30 anos depois que vai concluir isso. E, infelizmente, essa tecnologia, esse conhecimento fica fechado nos grandes grupos, né? Porque eles não têm interesse ou não têm nem tempo, não é o objetivo fazer a publicação. Então o conhecimento fica meio que fechado, né? E aí a gente vai se perdendo. Tem até uma história interessante, e isso é fácil de ser observado. Em países que têm esses grandes grupos, o que a gente observa facilmente é que o grupo grande ele tem a pesquisa, tem a argumentação do porquê que ele está mudando alguma coisa, e quando ele muda alguma coisa, os vizinhos ou os proprietários menores, eles falam, eu vou mudar. Por que você vai mudar? Porque o grupo mudou. E se eles mudaram, é porque tem algum sentido.
Aí muda. 10 anos depois, é uma prática que já está totalmente integrada no dia a dia dele. Por que você mudou? Eu não lembro. Mas se você for buscar, é porque o grupo mudou. E assim vai mudando. E o que a gente vê é que países que esses grandes grupos não estão presentes, você acaba não tendo aonde você mirar, aonde você se espelhar para mudar as suas práticas e acaba ficando para trás. Né? Então, até a presença desses grupos, né, mesmo que você não saiba exatamente o porquê que você está mudando determinada prática, mas você muda e você vai progredindo. Então, regiões ou países que não têm a presença física desses grupos acabam ficando para trás. E uma história interessantíssima e fácil da gente ver no Brasil é a história de clones. Né? Ainda no Brasil, o clone mais plantado, eu diria que mais de 90% ainda é RIM 600, com algumas exceções, como na Bahia e Espírito Santo. Mas tem coisa muito mais moderna, mas tem clone mais... Ô Cláudio, se não me falha a memória, o RIM 600 foi um clone que foi polinizado, criado no final da década de 1930. Minha mãe. Então, isso significa que existem possibilidades muito mais interessantes, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com um grupo de amigos e técnicos agora em setembro, outubro, na Ásia. O pessoal da Pabor, né? O pessoal da Pabor, os técnicos da Pabor, do comitê técnico lá, foi uma viagem muito interessante. Já fazia 4, 5 anos que eu não ia para a Ásia, e aí foi bom para discutir novas ideias, ver o que eles estão fazendo e tal. Agora, na Índia, por exemplo, que tem um instituto de pesquisa que é mais integrado à sociedade, a gente observa que tem indicação de clones por região. Olha que interessante. Enquanto que no Brasil a gente planta RIM 600 em praticamente todo o Brasil. Agora, poderia ser feito, por exemplo, igual soja, igual milho, cada variedade se adapta melhor a determinado tipo de clima, mais calor, mais umidade, um pouco mais precoce, enfim, você ajustar. Exatamente. É o que não se tem na EVeicultura. Exatamente. Bom, viu que o tema é bem interessante e a participação do EVeicultor junto à sua associação em busca de novas informações mais atualizadas e mais coerentes é muito importante. Então tá aqui uma dica, se você não faz parte de nenhuma associação, de nenhuma entidade ligada à sua atuação, eu acho que você deveria repensar e buscar essa informação, buscar essa associação. Por quê? Porque justamente, igual a gente estava falando aqui da APABOR, né, que é a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha. Nesse caso, eles têm um comitê técnico muito, muito especial e ativo, que estão ligados no que está acontecendo, não só aqui, mas lá fora também. Então, você buscar essa informação de forma segura, eficiente, é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando aqui com a doutora Carolina Lima e com o Cassius Comparim. Até já.